Eu fiquei curioso. Qual é o quadrinho ou a coleção mais rara que você tem? E se você consegue também falar qual que é a mais rara, mais difícil de conseguir no mundo dos quadrinhos. Porque pro mangá, como eu tava muito ali, eu sei que a Akira da Globo é mais difícil, de longe. Conseguir todos os volumes da Globo lá é super difícil, complicado, porque geralmente o pessoal pegava, abria ele, compilava e fazia um só. Então acabou se perdendo com o passar do tempo. Isso porque era um formatinho quadrinho, né? Qual que é a sua coleção mais rara e qual que é hoje no Brasil aí o quadrinho mais raro de uma forma geral? Nossa, cara, pergunta difícil. As duas perguntas são difíceis, na verdade. Primeiro que, assim, para a gente falar de raridade em termos de quadrinhos, assim, o Brasil, diferente dos Estados Unidos, ele não tem, assim, um catálogo de... Assim, não um catálogo seria para... Não tem uma classificação de raridade, que nem nos Estados Unidos é tudo classificado. Então, lá, você sabe claramente lá que o gibi mais caro é Action Comics número 1, depois vem alguns lá, Superman número 1, Detective Comics número 1, porque o colecionismo nos Estados Unidos ele é mais organizado. No Brasil não tem isso. Então, assim, se eu falar esse aqui é mais raro, eu vou estar falando errado, porque... Provavelmente eu nem conheço o quadrinho mais raro. Acaba sendo meio relativo, então... É subjetivo, a verdade. Tá. A palavra certa é essa. Eu participava de um grupo chamado Super Raridades e um outro chamado Só Relíquias. Lá tem um pessoal que manja bastante, assim, de quadrinhos raros. E os caras mexem com uns negócios lá que é da Era de Ouro do Brasil. Então, tipo, gibi mensal, Globo Juvenil mensal, o Lobinho, suplemento juvenil. São umas coisas bem raras. Só que, assim, às vezes você pensa, não é o número 1 que é o mais raro de uma coleção. O Brasil acabou absorvendo essa ideia também da primeira aparição do personagem. Não sei se você sabe, nos Estados Unidos tem isso. A primeira aparição do personagem X é caríssimo. Aqui a gente teve problema com o Berserk Volume 12, que é bem quando tem o eclipse. Sumiu. O 12 é o que a casca lá É o eclipse. violentada. Lá, é o eclipse, onde tem o eclipse. Ele Traumático simplesmente aquilo sumiu lá. o volume 12... Galera, Vendeu de monte e sumiu. teve até acabou. na época uma treta muito grande que o pessoal vendendo a R$ 200 o mas volume, nesse isso é caso super do absurdo. mangá, eu acho que o que acontece é que ou a tiragem ela sai errada, mal dimensionada para o público, ou o reparto se perde em algum lugar, é diferente. O que eu estou falando aqui é no sentido de que, por exemplo, você pega um gibi nos Estados Unidos, Amazing Fantasy número 15, a primeira aparição do Homem-Aranha. É caríssimo. Né? Aqui no Brasil não tinha essa cultura. Né? Da primeira aparição. Da primeira aparição do personagem. Os caras começaram... Na verdade, os especuladores, né? Começaram a introduzir isso porque é uma forma de capitalizar mais em cima de um gibi. Porque, Fazer assim, ele valer mais. de acordo com o porque hype que você eu gera. encaro uma coleção da seguinte forma. A coleção tem 100 números. Né? O que torna um determinado gibi raro na coleção é a sua escassez. Mas esse aqui é a primeira aparição do personagem tal. Ok, isso daí tem uma importância em termos cronológicos para a vida do personagem. É importância cronológica, mas não é raro. Só que o que o pessoal começou a fazer? Começa a adquirir todas aquelas edições, né? E centralizar. E aí começa a ficar escasso, ou seja, é uma escassez artificial. E aí o cara passa a cobrar o que quer. Ele tem tudo, né? Ele é o dono do negócio. Então, primeira aparição não é necessariamente o mais raro, mas costuma ser mais caro. Certo. Tá? E aí, assim, gibi raro no Brasil, por exemplo, você pega... Falando de raridade mesmo, por exemplo, gibis da editora O Cruzeiro. Não sei se você conhece essa editora. Não conheço. São gibis raros. Né? Publicou muita coisa infantil ali nos anos 50 até 1971, 72. Ebal, as primeiras séries da Ebal, tipo Tarzan, Superman, Batman... O Herói, essas séries assim são raras. Os infantis da época da Ebal, tipo Mindinho, Woody Woody, infantil no Brasil, no geral, são raros. Até os da Editora Abril dos anos 80, 90 são raros, porque são gibis que passaram pelas mãos de crianças. E as Preservação... crianças... não teve preservação nenhuma, né? A criança, ela interage com o gibi... como um brinquedo. Brinca, desenha, Sim, rasga. que nem eu mesmo destruí muito gibi quando era criança. Então, isso daí também torna o gibi raro. Mas, assim, não significa que ele é valioso também, porque você tem que ter um mercado para consumir isso daí, né? A pergunta que você falou, a primeira que você fez... Qual que é a sua coleção mais rara, ou o volume mais cara, raro? olha, é difícil de dizer. O gibi mais antigo que eu tenho é o Almanaque do Tico Tico, de 1937. Nossa. Uau! Mas, por exemplo, o Tico Tico, até onde eu sei, não é raro.
né? Não tem procura. Ele é muito antigo. Eu tenho lá uns almanacs, Vida Infantil, Vida Juvenil dos anos 40. Eu tenho algumas edições de gibi mensal dos anos 40. São raros. Tem uma vez eu vendi um gibi do gibi mensal número 1 pro gringo. Aliás, recentemente eu vendi algumas coisas para ele também, gibi trissemanal. Tem um gringo aqui no Brasil, não sei se já ouviram falar, Não. que ele compra muito gibi aqui, antigo. E eu vendi por uma boa grana esses gibis aí, né? Uhum. Ele vem, ele pega tudo quando vê. Mas, cara, raridade, eu tenho bastante coisa. A primeira série de Superman eu tenho bastante coisa, não tenho completa. Qual você não venderia? Nenhum. Na prática, nenhum. Todas são raros. Não é que são raros, é que eu falei. Pelo menos Hoje, pra você, né? o que está na minha coleção é o que eu considero importante para mim. Você quer manter ali, né? Sim, pode ser que um dia eu mude, a gente, né? Eu espero um dia mudar, não sei, tô sempre mudando, né? Mas não mudar o ponto de vender minha coleção, né? Eu gosto mesmo. Então, assim, não venderia nada. Evandro, vou te contar uma história, quero que você diga se é verdade ou não. Chat, diga se é verdade ou não. É verdade, mas vocês vão duvidar. Eu tenho um amigo que ele tem justamente essas coleções raras. Ele tem, em inglês ainda, a primeira edição do Detective Comics, a aparição do Homem-Aranha, a primeira edição do monte de coisas dessas. Ele tem várias dessas, né, guardado. E, além de tudo, ele é da realeza. Ele é conde... ele é visconde de Itu, Jaú e Redondezas. Que isso, Guto? E arqueduque de Salto. Se você tivesse deixado só a mentira do cara ter esses quadrinhos, eu acreditaria. Mas você meteu um... É verdade, ele é arqueduque e visconde. Não, então traz ele no dom. Trouxe eu aqui, por quê? O cara mais importante. Vamos trazer a realeza aqui, cara. O pior que é verdade, o chat tá duvidando, mas é verdade. Ele tem os títulos reais e tem coleções absurdas. de Mentira. antigas. É verdade. Então convida ele. Pior que é verdade. Pode convidar, vai ser Vou convidar. interessante. Mas era tipo, o pai dele, sei lá, comprou quando era... O pai dele trabalhava em editora, comprou no comecinho, sabia que um dia ia se tornar uma coisa, ele comprou desde esse tempo. Sabia que um dia... No sangue real é assim, né? Os caras sabem das coisas. O pior que essa história é verdade, ninguém tá acreditando. Eu não tô, não. É verdade esse bilhete. Visconde e arquiduque. Mas ele nomeou você cavaleiro, Guto? Colocou a Não espada nomeou. assim, colocou você ao Sir Guto. Não nomeou. Nomeou você cavaleiro da Távola Quadrada. Eu queria. Sir Guto. Imagina ter um título, Sir Guto. Nossa. Botar escrito Sir Guto. Bonitinho, Sir Guto. Pede pra ele, então. Vou Chama pedir. ele aqui pra ele dar o título pra Botar a gente. espada no meu ombro. Não vai querer, não. Esse negócio aí não pega bem, não.